Pessoal, vocês já assistiram o filme Esqueceram de Mim? Se vocês nunca assistiram, fiquem tranquilos que vocês vão assistir, porque daqui um mês, quando começar o Natal, né, quando nós tivermos, falta, já passou, né, menos de um mês nós vamos ter o Natal, e esse é um filme que sempre passa em algum canal da TV a cabo, ou na própria Globo, ou na Bandeirantes, esse filme vai passar no Natal, é igual o festival de fim de ano do Roberto Carlos, toda vez esse filme passa e você vai poder ver, ter a oportunidade de assistir esse clássico natalino que é o filme Esqueceram de Mim. Mas por que eu tô falando desse filme? Porque esse filme, não é spoiler nada, né? Porque já faz quantos anos? Quase 30 que tem que esse filme já foi lançado. Mas o Macaulay Culkin, ele tem um certo problema com o porão. Porque no porão tem a máquina, salvo me engano, é o aquecedor, né? E ele acha que é um super monstro e aí ele tem medo de ir até o porão. Só que quando ele fica sozinho, ele acaba perdendo o medo. E ele descobre que o porão não tem nada demais, é só aquecedor, porque ele acende a luz e ele vê que aquele monstro que ele criou não é não é nada, né? Na verdade é só a imaginação dele. E no final do filme, quando antes dos bandidos invadirem a casa dele, tem a cena que ele está conversando com o vizinho dele, que é o senhor de idade, que não conversa com o filho e tal, ele tem um problema com o filho, e aí ele fala sobre isso. O Macaulay Culkin, ele diz que a situação era muito parecida com a que ele vivia com o porão. Ele achava que tinha um monstro, mas quando ele acendeu a luz, ele viu que não era um monstro, que a situação era muito diferente daquilo que ele imaginava. E isso é um ensinamento muito interessante. Nós não devemos criar monstros nas nossas vidas. A gente tem que encarar a situação do tamanho que ela é e não criar um monstro, porque toda vez que você cria um monstro, aquela situação ela fica muito mais difícil de ser resolvida, e esse é um ensinamento do filme Esqueceram de Mim que todo Natal ele acaba passando. E esse ensinamento deveria servir para Paulo Guedes, Bolsonaro e todo o governo atual do nosso país. Eles não deveriam criar monstros, mas Bolsonaro ele precisa disso. O bolsonarismo ele se alimenta de inimigos invisíveis. É necessário que sempre haja um inimigo para ser combatido. Eu já venho falando há muito tempo que Bolsonaro, na verdade, ele é um capitão bonapartista de um exército fanático que marcha pelo Brasil para destruir as instituições republicanas, dentre elas também destruir a esquerda. E para destruir a esquerda, Bolsonaro ficou criando vários inimigos: o comunismo, o socialismo, Venezuela, Cuba. Só que só não falou Coreia do Norte porque Coreia do Norte é muito longe, e a União Soviética porque não existe mais. Mas ele criou esses inimigos que não existem, não se sustentam. Mas ele precisava fazer isso para continuar alimentando o seu grupo de seguidores, os bolsomínios, os 30% que o apoiam já há muito tempo. E porque se ele perder essa chama acesa dos bolsomínios, ele pode começar aí sim a começar a ter mais problemas do que ele já tem, aí problemas mais sérios, porque com 30% de apoio ele consegue chegar até o fim do mandato tranquilamente. E aí o que aconteceu? Ele criou tanto esse fantasma do comunismo, ele ficou alimentando, cevando tanto esse medo do comunismo, das esquerdas, que agora de fato ele tem um inimigo real. O inimigo de fato chegou. Para Bolsonaro, que é Lula. Lula está fora da cadeia. E seria muito bom para Bolsonaro ter alguém de fato para ele poder antagonizar. Mas Bolsonaro percebeu que essa não é uma boa jogada, porque na verdade, de tanto falar sobre Lula, de tanto falar sobre o comunismo, de tanto falar sobre a esquerda, de tanto falar sobre o PT, Bolsonaro criou um trauma para si e esse trauma agora é um trauma ambulante. Ele anda para lá e para cá e esse trauma é Lula. Lula causa um medo no governo Bolsonaro que é um medo sem tamanho. É imensurável o medo que Bolsonaro tem de Lula. E por quê? Porque o governo Bolsonaro é um governo que ele não é um governo para os mais pobres. Isso já ficou muito claro. Bolsonaro ele governa para uma elite seguindo ali os preceitos do neoliberalismo. E ele está querendo fazer reformas neoliberais, mesmo que isso passe por cima da população mais pobre. E ele sabe que as medidas são medidas impopulares. E ele sabe que essas medidas, elas são medidas que dificilmente em um país racional levariam ele a ser reeleito em 2022. Só que o que Bolsonaro acreditava? Ele acreditava que ele teria um grande apoio da população. Ele acreditava que ele manteria os índices pós-eleição por mais tempo, só que isso não aconteceu. E vendo que o governo dele é um governo criticado também por pessoas da direita, Marco Antônio Villa,
o próprio Reinaldo Azevedo não são pessoas da esquerda, são liberais, eles mesmos se falam liberais. Mas vendo o seu próprio governo sendo criticado por pessoas da direita, Bolsonaro começa a ficar com medo. E para piorar a situação, as ações sociais, o desmando social de Bolsonaro, as políticas de Bolsonaro que atacam diretamente o estado de bem-estar social começam a ser criticadas não só pela esquerda, mas também pela direita. E para acalmar esses críticos, para tentar recuperar a sua popularidade com a população mais carente, com os mais pobres, Bolsonaro precisa retomar, precisa mirar, precisa resgatar políticas que foram, se não criadas, que são muito associadas ao governo de Lula. Ao Lula, melhor dizendo. Como Bolsa Família, mais médicos e também Minha Casa Minha Vida. É por isso que Bolsonaro ele quer acabar com todos esses projetos, substituindo, repaginando, trazendo nomes novos, para que as pessoas não associem os projetos que estão sendo tocados no governo Bolsonaro como projetos que foram criados por Lula. Então o Médicos pelo Brasil, o Mais Médicos virou Médicos pelo Brasil. O Bolsa Família, Bolsonaro quer trazer o 13º do Bolsa Família se não mudar o projeto, mudar o programa. E o Minha Casa Minha Vida vai ser repaginado e vai mudar o nome. Claro, para apagar o nome de Lula, o legado de Lula, para evitar assim que o monstro fique maior. O problema é que o monstro cresceu, está muito grande e acaba até mesmo afetando Paulo Guedes. A entrevista desastrosa de Paulo Guedes falando sobre o AI-5 revela também um medo de Paulo Guedes a respeito de Lula. E é claro, porque Paulo Guedes sabe que o trabalho dele é um trabalho incompetente. Paulo Guedes sabe que o trabalho dele não é um trabalho bem sucedido. A quantidade de desempregados não caiu como ele gostaria. Ele falou que se aprovada a reforma da Previdência seriam gerados milhões, milhares, milhões de empregos, milhares, milhões de empregos, só que isso não ocorreu e não há perspectiva para que isso possa ocorrer. Muito pelo contrário, o que Paulo Guedes precisou fazer foi recorrer a uma política de consumo que foi feita lá no governo Lula. Incentivar o consumo para assim ter uma geração de emprego. Reduzir o crédito, incentivar o consumo. Políticas que foram, não na questão da redução de crédito, mas políticas de incentivo ao consumo que foram políticas adotadas lá atrás pelo governo Lula. E Paulo Guedes sabe que o seu desempenho é um desempenho aquém do esperado e até mesmo pessoas da direita criticam Paulo Guedes. E quando ele vê Lula saindo da cadeia, fazendo aquele discurso pujante, fazendo aquele discurso inflamado e com aquela super oratória que Lula tem, uma oratória que é imbatível, poucas pessoas talvez no mundo tenham a capacidade oratória do diálogo, de articulação que Lula tem, o poder de fala de Lula é um dom. E vendo aquele discurso, vendo que os canhões de Lula estão mirados contra si, Paulo Guedes treme na base. Paulo Guedes fica com medo e manda um recado muito explícito. Se tiver protesto, nós podemos ter o AI-5. É o medo de Paulo Guedes. Porque ele sabe que Lula poderá vir pesado contra ele e ele sabe que dificilmente vai conseguir segurar. Porque no fundo ele sabe que Lula tem razão. Que ele, Paulo Guedes, no fundo é um enorme tigrão dos mais pobres e um tchutchuca de banqueiro. Mas essa questão do medo de Paulo Guedes não está ficando só evidente para as pessoas aqui no YouTube, para as pessoas da esquerda, para as pessoas aqui da internet. Josias de Souza, que é um jornalista muito famoso, comentarista político famoso, tem uma coluna diária na UOL, falou exatamente sobre isso. Lulafobia provoca em Guedes um surto de inépcia. E o Josias comenta em outros locais também, então ele é um influenciador, eu estou fazendo esse vídeo por conta do texto do Josias, então mais pessoas podem começar a ser influenciadas e impactadas por esse texto do Josias, e aí essa semente plantada pode começar a crescer, crescer e virar um enorme pé de feijão para encontrar o gigante Lula lá no céu. Claro que foi apenas uma metáfora, enfim, uma ilustração. Mas o que eu estou querendo dizer? É que agora, o que o Josias fez, mais pessoas podem começar a replicar e pode começar a criar, a crescer no imaginário popular de que Paulo Guedes é alguém que está morrendo de medo de Lula. Que Bolsonaro morre de medo do Lula, todo mundo sabe. Bolsonaro tem uma inveja absurda do Lula, o próprio Alexandre Frota falou sobre isso, que Bolsonaro ele gostaria de ser carregado, gostaria de ser aclamado pelo público, pelo povo, como Lula foi, mas ele não pode. Primeiro porque ele não tem tanto apreço popular como Lula, quando ele chegou no aeroporto ele já foi carregado, mas isso antes da facada. Agora até por uma questão de segurança e por um trauma, Bolsonaro não pode ser carregado, porque caso contrário alguém pode vir e esfaqueá-lo de novo. Então há um trauma em Bolsonaro, é um trauma legítimo. Então ele nunca mais vai conseguir ser carregado pelo povo
novo da forma como o Lula foi. E Paulo Guedes sabe que os mais pobres nunca vão ter com ele a mesma prosperidade que tiveram com o Lula. Então há um enorme temor no governo Bolsonaro e no governo também Paulo Guedes, porque você sabe que são dois governos, um governo formal, que é o governo de Bolsonaro, que toca segurança pública, costumes, tradições, e o governo Paulo Guedes, que toca a economia. E o grande problema disso tudo é que essa instabilidade, esse medo de Paulo Guedes e esse medo de Bolsonaro com relação a Lula provoca instabilidade. E você sabe que no momento de instabilidade, as reformas não vão avançar. Lula agita o mercado. Lula causa agitação popular e isso atrapalha os planos do mercado, que são os planos de Paulo Guedes. E Paulo Guedes, antes da soltura de Lula, ameaçava deixar o cargo de ministro. Joyce Hasselman falou, o próprio Paulo Guedes já tinha falado, mas Joyce Hasselman falou recentemente em uma conversa para o Correio Brasiliense que mais de uma vez Paulo Guedes falou, ameaçou em deixar o governo. Então, Paulo Guedes, se você tem... Seja homem, né? Saia. Se você fica ameaçando, saia logo. Para que ficar ameaçando? Tenha pulso firme, saia. Eu lembrei até de uma fala do Marcelo Dourado, sabe o Marcelo Dourado, o ex-BBB que venceu o Big Brother Brasil 10, já há quase 10 anos, nossa, como o tempo passa. Mas o Big Brother Brasil 10, o Dourado, ele tinha uns embates muito fortes com o de César, né, a drag queen, o Jimmy Kerr. Aí ele falou o seguinte, falando numa das discussões para o de César, apesar de ser viado, seja homem. Isso mesmo, seja, né, não é seja homem. Apesar de ser viado, seja homem. Uma das célebres frases do Marcelo Dourado no BBB 10, no longínquo Big Brother Brasil 10. Isso deveria acontecer a mesma coisa com o Paulo Guedes. Seja homem, Paulo Guedes. Pare de ficar ameaçando. Se você tem tanto medo de Lula, pule fora do governo. Deixe outro assumir o posto de ministro da Economia. Então, seja homem, seja homem, ao invés de ficar ameaçando, saia do governo. E o que você acha dessa situação? Você acha que Paulo Guedes está com tanto medo assim do Lula? Você lembra do BBB 10? Para quem que você estava torcendo naquele BBB? Era pro Dourado, pro de César, pro Serginho, pro Carlão? Era Carlão o nome dele? Acho que era Carlos o nome dele, Carlão, né? Pra Lia, pro Eliezer, que depois acabou voltando. Foi um saudoso Big Brother esse, o BBB 10. Mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários e também me siga no Twitter, @profileoficial.